Olá, boa noite. Revista do Esporte no ar na véspera da decisão do Brasileirão e na antivéspera da abertura da temporada 2020-2021 da Fórmula E, que a TV Cultura vai transmitir com exclusividade a partir dessa sexta às 10 da manhã. Daqui a pouco, Fábio Seixas nos dará detalhes do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Vamos falar da história da categoria. E por falar em história, quem será que entra para a história amanhã como campeão brasileiro de 2020, hein? Flamengo ou Internacional? Assunto para o nosso trio de comentaristas, Roberto Rivelino, Celso Zelt e Arnaldo Ribeiro, que você verá na sequência. Muito boa noite para vocês. Olha, é o seguinte, os jogos da última rodada do Brasileirão serão disputados todos nesta quinta, às 9h30 da noite. E se os rebaixados estão praticamente decididos, ao Vasco resta um milagre, o título segue aberto e é por isso... 2 jogos vão estar no centro das atenções. Um deles é o que a gente vai mostrar aí na tela para vocês, que será disputado no Morumbi. Bom, a gente começou vendo o treino primeiro do Flamengo. A gente tinha reservado uma arte com o logo dos dois times, a gente mostra já já. Arnaldo Ribeiro, Ceni com 70% de aproveitamento. Fala o quê do homem? E quase com o grupo inteiro, né, para a partida mais importante. Teve a Aeroflá depois do último treino, o torcedor acompanhando o clube no embarque, muito otimismo. O Flamengo não tem um retrospecto bom com o São Paulo nessa temporada, mas nesse momento, com o trabalho do Ceni, no seu melhor nível, está muito melhor que o São Paulo, diferentemente das outras 3 vezes que eles se encontraram. E o Flamengo depende de uma vitória para ser campeão. O São Paulo, a gente não vê as imagens do treino. A gente vai ver ainda. Vai ver. Podemos ficar no Flamengo só por enquanto, só o Flamengo. O Flamengo deve ter, Vladir, de novo aquela escalação ousada e ofensiva que é a marca do Ceni, né? Com o Gerson e Diego como volantes, que são, na verdade, armadores, e o quarteto na frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, fora o Pedro no banco. O Flamengo está praticamente completo, só o Diego Alves, goleiro, que veio com a delegação, não deve jogar, porque ele está se recuperando de contusão, deve ser o Hugo, o titular. Bom, a delegação rubro-negra, ô diretor, vou pedir para você trocar, a gente pode, só prometi a arte, vamos mostrar a arte aqui, agora eu quero dar uma pontada na arte, pode ser ou não? Bonito. Promessa é dívida, diretor, tá aqui a arte que a gente falou na abertura, amanhã então, 25/2, 9h30 no Morumbi, São Paulo e Flamengo. Ô Riva, se fosse eu a responder essa pergunta, talvez ficasse uma coisa meio banal, mas eu te pergunto, com o time do Flamengo jogando o que está jogando, cheio de gente ali, meio que estelar, se você estivesse montando o time e pudesse tirar um jogador do rubro-negro, quem é que você tirava para o seu time? Gabigol, Arrascaeta, quem é que você pensava? Escolher um para jogar no meu time? Um só. Não, mas primeiro que eu queria dizer que depois que o Rogério Ceni montou novamente o esquema como jogava o Jesus, começou a dar certo, né? Se você for analisar, a mexida dele do meio de campo para frente praticamente é que joga como o Jesus jogava. Realmente eu primeiro assisti o jogo do São Paulo contra o Botafogo. Se o São Paulo jogar o que jogou contra o Botafogo, meu Deus, vai tomar um vareio. É impressionante o time do São Paulo, apesar que cada jogo tem sua história. Mas se o São Paulo fizer jogar o futebol que jogou com o Botafogo, vai ganhar. Agora, eu tivesse de escolher um jogador, eu escolheria Everton Ribeiro para o meu time. Canhoto cerebral. Canhoto cerebral. Eu já devia desconfiar, mas eu achei que ele ia driblar a pergunta, não driblou. Ô Celso Zelt, a gente estava falando da chegada, o Flamengo está em São Paulo já, chegou agora há pouco. Quem viu o desembarque disse que o Arão estava mancando um pouco, mas tem a notícia de que o Rodrigo Caio está bem, pode jogar, ficou fora das últimas partidas contra o São Paulo. O ônibus foi dividido a delegação foi dividida em 3 ônibus, talvez por causa do tamanho da delegação. A gente imagina que seja por isso. O que você nos diz desse... Veio todo mundo, né? Veio o departamento de futebol inteiro do Flamengo, o que não é muito recomendável nos tempos que a gente vive. Teve a Aeroflá. E está muito mais para o Flamengo, né, Vladir? O Flamengo depende dele. Eu não acredito num São Paulo tão morto como aquele contra o Botafogo, porque dessa vez o franco atirador, pelo menos em termos de título, ainda tem algum interesse, mas o franco atirador aí seria o São Paulo. Ele ainda tem uma responsabilidade, vai ser muito chato um time que esteve 7 pontos na frente perder a vaga para o Fluminense na fase de grupo. Isso pode acontecer, porque o Fluminense recebe o Fortaleza, mas ainda
E assim tem o serviço. O Inter contra o Corinthians, o Flamengo contra o São Paulo, e aí no fim teremos o Flamengo campeão. Olha lá, e o Arnaldo já quase entrou no São Paulo. Vamos entrar agora, a gente roda as imagens do São Paulo em ritmo de treinamento, porque será outro São Paulo. Se vai mudar o ânimo relembrado pelo Riva, que o time teve contra o Botafogo, eu não sei. Mas toda essa mudança que você vai poder destrinchar para a gente, Arnaldo, dá a impressão de que o time quer realmente garantir a vaga direta na Libertadores e se despedir com um astral diferente do que foi segunda-feira. Então, são vários motivos. Eu posso elencar 3 motivos para as mudanças, que a gente vai destacar quais mudanças no time. Vladir, o primeiro é o que o Celso disse, a motivação de garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores, que só aconteceria, independentemente de outro resultado, com uma vitória, o empate não serve, e facilitaria e muito o trabalho do argentino Crespo, que está chegando. Se ele tiver que jogar pré-Libertadores logo no começo de março, não vai ter semana de trabalho ou folga, seria um inferno. Essa é a primeira motivação. A segunda, apagar o vexame, mais um dessa temporada, que foi o jogo contra o Botafogo, conforme o Riva destacou. Um vexame, a atuação do São Paulo foi um vexame. E o terceiro, o fator Rogério Ceni. Sim, o fator Rogério Ceni. Ídolo e podendo ser campeão, levantando o troféu no Morumbi, onde foi criado, digamos assim. Tem 3 motivações do São Paulo, grandes motivações. E depois do chacoalhão que aconteceu pós-derrota no Engenhão para o Botafogo, o time deve mudar, inclusive, o sistema. Jogar com 3 zagueiros, a informação do último treino, coisa que o Crespo gosta, o Muricy gostava e o Diniz odiava. Então, o São Paulo pode jogar com 3 zagueiros pela primeira vez na temporada, no último jogo, para se adaptar melhor ao time que o Flamengo tem, o ataque que o Flamengo tem. Se vai dar certo ou não, é possível que o São Paulo entre com o Diego Costa, com o Arboleda e com o Bruno Alves, e com os laterais mais soltos, inclusive o lateral esquerdo estreia no time, o Wellington, porque os 2 principais estão suspensos, o Reinaldo e o Léo. É provável o São Paulo completamente diferente. O que eu acho é que o São Paulo vai ser competitivo minimamente, como foi contra o Grêmio, recentemente, ou contra o Palmeiras também. Contra o Botafogo foi irreconhecível. Bom, a gente já falou do Rogério Ceni aqui, que tem um aproveitamento de 70%, Celso, 70,5%, se não me engano. E a gente vai imaginar tudo que ele passou no começo, né? Na chegada do Flamengo, eu tinha uma dúvida danada. Eu acredito, o Riva falou que dessa cópia, um pouco do esquema de jogo do Jorge Jesus, mas o que me parece, assim, que é uma questão anímica também, e que o time, na verdade, do Flamengo, depois de um certo momento ali, deu uma recuperada e viu que, tava com o bi que era possível, entendeu? E aí mudou o astral de todo mundo. E as individualidades começaram a funcionar também, né, Vladir? Houve um tempo que a gente cobrava desses jogadores mais futebol, e esse futebol voltou, principalmente o Arrascaeta, o Gerson, o Diego nessa nova função. São pontos fortes desse time do Rogério. Eu respeito muito o aproveitamento de 70% no brasileiro, mas eu ainda acho que se der internacional, o papel do técnico num hipotético Inter campeão, ou seja, o papel do Abel Braga, é mais preponderante que o do Rogério. Eu acho que o Rogério ganhará o título, mas ainda pairará sobre ele a cobrança da volta de um futebol minimamente parecido com aquele que o Flamengo 2019 desenvolveu. Eu entendo o que o Celso fala, o Riva, e o Arnaldo provocou a gente aqui nas últimas edições do Revista, perguntando quem tinha o jogo mais difícil. A gente sempre falou que era o Flamengo, mas eu acho que assim, o Flamengo tem uma... Como é que eu vou dizer? O momento do Internacional foi muito bom no segundo turno irrepreensível. Agora, como time, o Flamengo é mais time, Riva. Eu estou enganado. Até pelo histórico. Não, pelo contrário, concordo com você. Concordo que o Flamengo é muito mais time. E o que eu falei lá anteriormente, estão dando asa para a cobra. Agora, chegou e tem competência para ser campeão, concordo com o Celso. É muito mais time que o São Paulo. Aí eu não sabia, o Arnaldo veio com esses 3 zagueiros, jogou... O único treino, né, Riva? Um treino só. Um treino só. É que eu estou falando, será que vai dar certo? E vai enfrentar, não vai enfrentar nada menos, nada mais que o Flamengo, que, se você for analisar ainda, é o melhor time do Brasil. Sem dúvida alguma, em termos de valores individuais, é o melhor time. E agora, bem motivado. Bem motivado, eu concordo com o Celso, a possibilidade do Flamengo ganhar é bem maior.
É bem maior até que do Inter lá, apesar que o Corinthians vai lá para cumprir tabela, né? Bom, é o seguinte, ó, depois de uma parada tivemos data FIB e tal, o NBB voltou a rolar nesta quarta com a partida entre Unifacisa e Caxias do Sul. A gente vai começar a dar só uma olhada na sexta do Vezado, que fez o primeiro quarto do jogo terminar empatado. O jogo que seguiu disputado até a reta final. Olha o lance dele de novo. Acabou dando Unifacisa 88-83 e a gente vai ver na sequência aí os destaques do jogo, né? De um lado, o Betinho da Unifacisa e do outro depois, para encerrar, o Ed do Caxias, os dois que marcaram 18 pontos cada na partida de volta então do NBB. No sábado tem jogo aqui na TV Cultura de novo, 4 da tarde ao vivo, você acompanha com a gente Flamengo e São Paulo, que é simplesmente a reedição da final do Super 8. E ó, por falar em transmissão, o final de semana esportivo aqui na Cultura começa já amanhã na sexta, quando será dada a largada para a temporada 2020-2021 da Fórmula E, que iremos transmitir com exclusividade na TV aberta. Um dos brasileiros que amanhã estará na disputa pelo título mundial estará treinando para na sexta fazer o giro. O Lucas de Graça vai contar para a gente um pouco da história da categoria. Em 2012, o Alejandro Agag, que é um empresário espanhol, que foi meu chefe de equipe na Fórmula 2, foi quando a gente foi campeão mundial de Fórmula 2 em 2008, me ligou e falou: Lucas, eu consegui com a FIA uma licença para a gente organizar um campeonato tipo Fórmula 1, tipo Fórmula Indy, só com motores elétricos e bateria. Então, em 2012, começou essa jornada, que foi culminar na primeira etapa em Beijing, em 2014, em setembro de 2014, então 2 anos depois, com 20 carros no grid. A gente passou esses anos desenvolvendo, achando tecnologias, e a bateria, por exemplo, que é a mesma bateria que você tem no seu celular ou no computador, ela não durava o suficiente. Então, tiveram que fazer 2 carros. Então, nas primeiras 4 temporadas da Fórmula E, no pit stop, ao invés de você trocar o pneu e reabastecer, o piloto tinha que pular para fora do carro, correr, entrar no outro carro, se fechar com o cinto e sair. A tecnologia evoluiu tanto nesses anos, desde a fundação da Fórmula E, que hoje em dia a gente tem um carro que tem 50% de potência a mais, a bateria pesa 30 quilos a menos, dura a corrida inteira. Então, a evolução foi muito rápida da tecnologia. E isso atraiu muitas montadoras para a Fórmula E. O que a gente vai ver a partir de sexta, na verdade, é a sequência dessa história. É interessante notar que em montadoras, por exemplo, hoje há mais montadoras envolvidas com a Fórmula E do que com a própria Fórmula 1. A gente vai fazer um intervalo. Na volta, nosso destaque será o jogo entre Internacional e Corinthians. O time gaúcho segue de olho no título, dando aquela secada no Flamengo. E a estreia da Fórmula E, Fábio Seixas vai nos falar da expectativa para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, abertura da temporada. Revista do Esporte volta em instantes. Até já. Revista do Esporte de volta. Antes de falar da partida entre Internacional e Corinthians, na derradeira rodada do Brasileirão, marcada para amanhã, vamos ouvir nosso comentarista da Fórmula E falar do clima que cerca a categoria horas antes do início da temporada. A Fórmula E começa a temporada 2020-2021 nesta sexta-feira, envolta por muito mistério. Afinal, terão sido 87 dias desde o último teste da categoria no ano passado no circuito de Valência, na Espanha, e de lá para cá nenhum carro foi para a pista. Os pilotos ficaram encarregados ali da preparação física, se reuniram com os engenheiros e as equipes trabalharam muito durante esses meses no conjunto motor-transmissão, que é o grande pulo do gato, né? É ali que as equipes conseguem vantagem em relação às outras. Só que a questão é que ninguém sabe quem conseguiu essa vantagem, quem trabalhou mais ou quem trabalhou melhor nos últimos meses. A gente começará a ter essas respostas, na verdade, no primeiro treino livre, que acontece na quinta-feira à noite, no horário de Brasília. Uma programação toda diferente neste final de semana. Será a primeira etapa noturna da história da Fórmula E. Essas corridas, é uma rodada dupla, que acontecem no circuito de rua de Diriyah, em Riad, na Arábia Saudita. Portanto, já nessa noite de quinta-feira, a gente poderá começar a ter uma ideia
de quem é quem na temporada 2020-2021 da Fórmula E. Bom, tá chegando, hein? Vamos voltar de Brasileirão Internacional, que eu falava aqui, fez um segundo turno de se tirar o chapéu. Amanhã entrará em campo, não apenas dependendo do que vier a acontecer no Morumbi entre São Paulo e Flamengo, mas também sob a pressão de ter deixado escapar a liderança na rodada anterior, justamente para quem se fez a maior ameaça ao time colorado. A gente vai ver o time colorado em treinamento aí, Arnaldo, e a gente falava aqui, talvez o torcedor colorado me ouviu falar do Flamengo, acho realmente o Flamengo um time mais feito, mas jogadores como Edenilson, Patrick, né, deram uma carregada nesse time, né, que teve várias perdas ao longo do Campeonato Brasileiro, sobre as quais a gente já falou, jogadores importantes. Sem dúvida, a campanha do Inter, com 2 treinadores diferentes, né, completamente diferentes, foi muito boa até agora. Para essa partida decisiva contra o Corinthians, Vladir, tem a imagem, a volta do Vitor Cuesta, que é um jogador que fez muita falta no jogo com o Flamengo, estava suspenso, e não tem a presença do Rodinei, expulso. O pivô do jogo Flamengo e Internacional está suspenso, vai ser substituído pelo Heitor. Como você falou, o Inter não ganha o Campeonato Brasileiro desde 1979, então é uma expectativa muito grande. Para quem chegou quase lá, pertinho, ainda tem essa esperança. O Corinthians vai jogar praticamente desfigurado, já meio em reformulação, mas não é também uma partida que você possa contar convictamente com 3 pontos para o Internacional. Eu acho que vai ser uma partida tensa, a responsabilidade de sair dessa fila do brasileiro é muito grande, e o Inter vai ter que jogar de uma forma que ele não gosta muito, que é se expondo, propondo, jogando só pela vitória. O Inter gosta mais de jogar esperando, jogando um erro do adversário. Então é uma partida também que eu não dou, assim, como já estava contada para o Internacional. Vai ter que lutar muito para conseguir a vitória. Ô, Riva, você que falava da última apresentação do São Paulo, que não deixava sonhar muito, a do Corinthians também não é muito diferente, hein? Né? Você concorda com o Arnaldo? Não, horrível, horrível. Não, concordo com o Arnaldo. E acontece o seguinte, o Internacional deixou, ou se perdeu o título, foi contra o Sport, né? Em casa, tinha obrigação de ganhar e estaria tranquilamente jogando 1 ponto na frente. Então, aquele jogo foi crucial para o Inter. E a campanha que vinha fazendo, fatalmente, tinha obrigação de ganhar, meu Deus. Agora, essa expulsão do Rodinei também. VAR, apita o jogo, porque os árbitros também não têm personalidade nenhuma. Não estou generalizando, mas certos árbitros, eles só escuta o VAR, mas na hora de decidir não decide, nem apitou falta, de repente expulsou o Rodinei, para mim injustamente, e prejudicou também o Inter. Mas enfim, o Inter deixou, se não for campeão, que a possibilidade do Flamengo é grande, tudo pode acontecer, mas eu acho que perdeu naquela partida contra o Sport. Então, Celso, é engraçado, bom que o Riva mesmo fez a volta e depois chamou, mas você deve ter visto, vazou um áudio do Abel falando dessa questão do VAR, que o VAR teria decidido o título por essa coisa, sem levar em conta essa questão do esporte. Se você quiser no teu caldeirão já misturar um pouco do futuro do Corinthians, que veio com esse papo depois do último jogo, de que vai apostar na base, de que o projeto para a temporada que vem aí já está começando... Tem um exagero do Abel nessa história, né? Eu também não expulsaria, mas é um lance em que você pode cogitar que o árbitro pode expulsar sim. Você não está falando de pênalti roubado, você não está falando de gol com a mão, você não está falando de nada disso. E, de fato, o Inter perdeu não só naquele jogo com o Sport, mas quando deixa de ganhar contra o Atlético Paranaense e quando, afinal, perde o jogo X contra o Flamengo. Vai pegar um Corinthians já em fim de feira. Fagner não joga machucado, reserva do Fagner, que seria o Michel Macedo, já está indo embora do clube. Está virando moda as pessoas virarem as costas quando falta um compromisso ainda, né? O Cuca fez a mesma coisa com o Santos. Eu acho que esses clubes também deviam se impor. Peraí, fica mais um pouquinho até o fim, para todo mundo. E se tem algo de bom nessas notícias do Corinthians, bom para o Corinthians, é que tem pelo menos um plano de trabalho para o ano que vem. Dá força para a base, espero que venham contratações pontuais, para posições em que o elenco precisa e principalmente enxugar, né? Porque tem de 50 a 40 jogadores, vai precisar transformar toda essa quantidade em qualidade, que está faltando para os lados do Corinthians já há uns 3 anos.
Na edição de segunda eu falei um pouco isso pro Arnaldo, ele quase brigou comigo com relação ao Santos, mas ele entregou aqui. Você vai ver, lá no jogo do Santos não vai ninguém. Realmente o Marcelo Fernandes ficou para carregar o time. 6 já estavam com essa história de que estavam esgotados pela temporada, na verdade estavam fora. Hoje a gente teve um Marinho com teste positivado para o Covid, né? Mas eu tô com o Celso ali, eu também acho que o campeonato termina quando termina, né, Arnaldo? Mas assim, a gente vai ter um show de interinidades na última rodada, times reservas, times de reformulação, porque a temporada próxima começa no domingo, no sábado, aliás. Então, assim, o Renato Portaluppi vai jogar com o Grêmio, aliás, vai mandar a Bragança um Grêmio C para jogar com o Bragantino, nem ele vai. Nem ele vai para Bragança. O Lucha, que também foi a da saída hoje, também você me disse que eu nem sabia. Isso, o Luxemburgo não vai comandar o Vasco contra o Goiás, aí o buraco é mais embaixo, tá de saída, o Vasco vai trocar a comissão técnica provavelmente. O Vasco ainda tenta no tapetão, essa é uma mancha que pode ficar no campeonato, alerta, espertos fiquemos, porque a questão do jogo com o Internacional, a discussão de uma possível anulação, que foi a denúncia aceita, em princípio, pelo STJD, só vai ser julgado depois do campeonato acabar. Isso a gente já viu tantas vezes, que me deixa... Não é, Celso? Me deixa preocupado. Não tenho saudade nenhuma disso aí. Nem eu. Mas que final de feira, hein? Mas a postura também, né? É o fim de feira, meu Deus. A postura de todo mundo que está envolvido no futebol também não ajuda nada. Eu também não acho que o VAR merece absolvição. Mas a postura bélica de todo mundo pegando um fiozinho aí para puxar na hora que tem a possibilidade, estraga o futebol também. E novamente, vai me desculpar, Blá, e novamente mostrou um campeonato brasileiro disputado como se fosse uma série B ou C. Nível técnico, infelizmente, muito baixo. Times que você achava que ia, não ia, era um sobe e desce incrível. Não gostei novamente o índice técnico do Campeonato Brasileiro. Não, tá certo, apesar do caldo que deu o Flamengo e Inter, né, Celso? Concordo com o Riva, a gente brincava ao longo da tarde se a gente ia sentir saudade dessa edição do Brasileiro. Tenho minhas dúvidas, estou quase fechando contigo, viu, Celso? Emoção é uma coisa, nível técnico é outra, né? Tem até quem diga que nível técnico é papo para nós, que trabalhamos com isso, e emoção é para o torcedor. Acontece que teve o tal do deixa que eu deixo, né? Um deixou para o outro e realmente não temos um campeão do começo ao fim, um campeão consistente. O próprio Flamengo atingiu a liderança agora. Não que seja pecado, o que vale é ser líder na última rodada. Mas como isso aconteceu, né, Vladir? Como o São Paulo entregou o ouro, como o Inter entregou o ouro, como o Atlético não pegou os bondes que passaram na frente dele. Tá certo. Bom, eu digo para você o seguinte, boa noite e Arnaldo, realmente o destino tem sido caprichoso. Imaginar que esse título estava na mão do São Paulo e no final o São Paulo vai ser o adversário na última rodada do time que roubou o biscoito dele. É como eles falaram. Não quer dizer qualidade técnica, mas emoção tem. E a partida final reúne o time que foi líder por mais tempo contra um adversário favorito que não o venceu na temporada com um personagem que une os dois clubes, que é o Rogério Ceni. Isso vai ser legal. E é isso, senhoras e senhores. Brasileirão chegando ao fim, Fórmula E começando aqui na TV Cultura. Sexta, 10 da manhã, ao vivo, a gente mostra o treino classificatório. E às 2 da tarde, o Grande Prêmio da Arábia Saudita. E você pode, veja só, votar no seu piloto favorito. Os 5 primeiros ganham uma carga extra no carro. A Fórmula E permite essa interatividade. A votação já está aberta, tanto pela hashtag aí FanBoost, quanto no site fiaformulae.com. Tem 2 brasileiros lá, dê uma força para eles. Pode fazer a diferença. A revista volta na segunda. Uma boa noite. Valeu.